Alô, meus irmãos, aqui quem fala é o Padre Renato Andrade e eu quero com você meditar sobre as leituras que hoje a liturgia da igreja nos oferece. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça de fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, intercedei por mim. Amém. Meus irmãos, hoje a liturgia da igreja nos fala da justiça de Deus. Nos mostra o profeta Amós exortando o povo de Israel diante das suas infidelidades. A leitura começava assim: ouvi, filhos de Israel, a palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos que eu retirei do Egito. Ali, o profeta vai exortar o povo em relação às infidelidades que o povo eleito estava cometendo e o castigo de Deus diante das iniquidades do povo. Usa uma metáfora muito forte, usa uma metáfora do leão que ruge, do inimigo cercando. Muito interessante a pedagogia de Deus ao suscitar o profeta Amós, trazendo esse severo alerta sobre o julgamento de Deus. O profeta explica que a escolha de Israel por Deus trazia também responsabilidades. E a eleição não era privilégio para viver na impunidade. Por isso, o profeta vai mostrar como rejeitaram a justiça, o castigo viria de forma avassaladora e quase ninguém escaparia. Então, o grande convite que Deus faz através do profeta Amós é que Israel se lembre sempre da aliança, que Israel tenha um relacionamento especial com o Criador e que o pecado sempre tem consequências graves. O texto, de forma tão bonita, vai nos apresentando, né? O texto vai nos apresentando com exemplos do dia a dia que há uma causa por trás de todo o evento. E a metáfora que ele usa do leão que ruge é porque tem uma presa ali a ser alcançada. Se uma armadilha dispara, é porque algo foi capturado. Sempre essa delicadeza de Deus de mostrar para o povo, né? Ele diz: se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil rosna o filhote do leão, não é porque agarrou sua parte? Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Repare que o profeta vai mostrando uma série de situações em que há sempre uma causa por trás de cada um desses eventos. Mas o mais importante é a voz do Senhor. Amós, da mesma forma, ele mostra que as calamidades que atingiriam Israel não aconteceriam por acaso. Amós tinha exortado ao povo, como o rugido do leão causa temor, o anúncio de Deus através dos profetas exige atenção, porque o julgamento virá, o julgamento é certo. E de fato aconteceu. Se cumpriu, a profecia de Amós, aquele adversário que estaria rodeando a terra, que destruiria as defesas, saquearia as fortalezas.
e se cumpriu com a invasão do Império Assírio pouco tempo depois. Hoje nós queremos pedir a Deus essa graça, a graça de estarmos atentos àquilo que a profecia nos diz, aquilo que o Senhor na sua palavra nos alerta, nos exorta, nos prepara para fugirmos de todo o mal e vivermos sempre a sua vontade na nossa vida. Por isso também, na leitura de hoje, o salmista, ele pede essa graça a Deus. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. É forte a palavra do Salmo. Ele diz: detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Abominais o sanguinário, o perverso, o enganador. Como é bom, meus irmãos, com a fé que temos, a luz da fé, deixar que essa luz ilumine a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos negócios, o nosso olhar para a vida cotidiana no meio da sociedade. Porque para muitos parece que Deus não vê. Vão vivendo a vida na iniquidade, na perversão, no engano, na mentira. Não, meus irmãos, Deus tudo vê. E é por Ele que nós fugimos dessas experiências de injustiça. Como o salmista, nós também devemos dizer, terminava o salmo dizendo: eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Em outras palavras, o que é isso? É viver no temor de Deus. Viver na presença de Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Por fim, a última leitura, a leitura do Evangelho segundo Mateus, ao capítulo 8, aquele episódio tão forte, tão bonito, Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos na barca, aflitos, temerosos, de que uma tragédia iria acontecer com eles. De forma tão bonita, Jesus acalma aquela tempestade. E o texto vai ensinando para nós que estar com Jesus não nos isenta de problemas, não nos isenta de enfrentar tempestades na vida, mas a sua presença garante a nossa segurança. As tempestades virão, travaremos lutas, mas o Senhor está conosco. Ali, Ele repreende o vento e a tempestade, como também na nossa vida Ele repreende o medo e a falta de fé. Mas é muito importante ler esse texto da Escritura e lembrar para nós mesmos: as tempestades são inevitáveis, elas virão, mas no barco da nossa vida está Jesus. E a nossa vida precisa estar no centro da vontade dele. Ainda que venham ventos fortes e ondas que parecem que vão nos fazer naufragar, o Senhor está conosco. Também nessa passagem da Escritura, o texto diz que Jesus dormia. Enquanto o homem dorme, enquanto Deus não cochila jamais. O texto diz que os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus chama a atenção deles, chama a atenção da falta de fé. Porque tendes medo, homens fracos na fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria.
Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, hoje, lendo essa palavra da Escritura, mais uma vez queremos repetir para nós mesmos: o Senhor está na barca da nossa vida. Não faltarão tempestades. A fé não nos isenta dos problemas, das dores. A fé não é um anestésico que nos aliena da realidade, das dores da vida. A fé é uma luz sobrenatural que toca o cotidiano das nossas vidas, espera a nossa correspondência e nos faz enxergar, a partir da luz de Deus, o caminho da nossa história. Hoje, repita para você mesmo diante de Deus: o Senhor está comigo. Na barca da minha vida, o Senhor está comigo. Ainda que venham ventos e tempestades, o Senhor não nos abandona nunca. Mesmo que Ele faça silêncio, como na barca estava dormindo, é Ele o dono do mar, do vento, e é Ele o Senhor da nossa vida. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude a viver essa palavra no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.